Agora, uma questão importante, né, Viga, Fausto e Piperno, nossa audiência, o Viga destacou alguns jogadores do Flamengo, comentou também a situação, por exemplo, do toque de bola, que muitas das vezes saiu dando aquele famoso chutão. Durante boa parte também do Campeonato Carioca aconteceu isso em algumas partidas. O Davi Luiz procurando algumas possibilidades de sair jogando com a bola e não encontrava e dava o chutão. O próprio Fabrício Bruno, não hoje, mas em outras partidas também. É um problema que o Paulo Souza não conseguiu resolver. O Paulo Souza tem os seus erros, né? No primeiro jogo, eu até falei, a escalação do Marinho ali como ala esquerda foi um erro, assim, bem grotesco, né? Indefensável. Depois entra com o Léo Pereira, enfim, o Paulo Souza tem seus erros, mas nós temos que também destacar que muitos jogadores desse elenco do Flamengo não estão rendendo o que a gente espera, né? Não dá pra saber se é corpo mole, se não estão entendendo o que o Paulo Souza está passando, ou se não querem cumprir o que o Paulo Souza está passando, enfim, não dá pra saber o motivo, mas o fato é que o time não está rendendo aquilo que deveria render, analisando as peças, os jogadores, o que o Paulo Souza tem ali à sua disposição. Um outro ponto também é a questão de reforços. O Paulo Souza pediu alguns reforços, não chegaram. A gente comentou no pré-jogo. Dos 5 reforços que chegaram, só 2 foram ali pedidos oficiais do Paulo Souza, que foi o goleiro Santos e o zagueiro Pablo. Os outros reforços foram ali reforços da diretoria. Então, assim, são fatos, né? São situações... Dá pra fazer muito mais, Guilherme. Não, sim. Dá pra fazer muito mais com o elenco que o Flamengo tem. Ele pode pedir o Messi, pode pedir o Cristiano Ronaldo, pode pedir o que ele quiser. O importante é ele montar um time. Hoje não se sabe quem é o Flamengo de 1 a 11, não se sabe qual é o esquema tático, não se sabe qual é a estratégia, não se sabe por que ele é apaixonado pelo Lázaro, não se sabe por que hora ele põe o Isla na lateral direita, hora ele põe o Rodinei, hora ele põe o Mateuzinho. No final das contas não tem ninguém. Hora ele coloca o Felipe de zagueiro, hora coloca o Felipe de lateral esquerdo. Eu vou cornetar mais uma vez o Paulo Souza. Ele está desorientado, ele está perdido. Ele precisa encontrar um time para jogar e um modelo para jogar. Porque do jeito que está, vai rodar na Libertadores e vai ter problema no Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro. Ele está perdido, ele está desorientado. Ou ele precisa tomar um choque de Brasil, um choque de Flamengo, ou então quem chegar do lado dele e falar assim: amigão, posso te ajudar? Posso contribuir? Posso colaborar? Porque o Flamengo está bagunçado, o Flamengo está desorganizado, com o elenco que tem, com 23 milhões de reais que gasta mensalmente na folha salarial, tem a obrigação de fazer muito mais. Se ele não está conseguindo tirar dos jogadores, ele que faça o milagre dele, então peça as contas. Mas ele tem um time para fazer muito mais do que vem fazendo. Ô Guilherme. Fala, Fausto. O Flamengo caiu na vala. Depois quero até saber se o Viga concorda, o Piperno. O Flamengo caiu na vala comum dos demais, da grande maioria dos clubes do futebol brasileiro, na questão de administração, gerenciamento de campo. Não tô falando administração financeira, não. O Flamengo vai muito bem financeiramente falando. O Flamengo, aparentemente, é um time bastante organizado. Mas desde a saída do Jorge Jesus, o Flamengo caiu na mesma vala e no mesmo pensamento de troca de treinadores dos demais clubes do futebol brasileiro. O Flamengo tem agora o Português, teve o Rogério, depois o Jorge teve outro treinador, enfim, já são aí 3 treinadores, né? Eu não tô dizendo que ele não tem que cair, não. O espanhol, enfim, é o que eu tô dizendo. O Flamengo está seguindo o mesmo exemplo dos demais clubes nesse quesito. Nesse quesito, né? O carnaval tá chegando, não tem quesitos. Nesse quesito, o Flamengo caiu na vala comum aí do futebol brasileiro. Mas não tem a harmonia. E a harmonia. E a harmonia, o que mais interessa pro Flamengo, outra coisa que eu tava falando com o Piperno, apesar de tudo, o Viga e torcedor do Flamengo, o Flamengo precisa se renovar. O Flamengo tem aí os seus principais jogadores, são aqueles jogadores que conquistaram o título com o Jorge Jesus. O Flamengo também precisa pensar nisso, né? Numa renovação. E você derrubar um treinador como esse nesse momento, eu não acho que é o ideal pro Flamengo. Não acho que ele é o melhor treinador do mundo, não. Mas eu acho muito arriscado você arriscar agora. O que ele fez de bom até agora? Me explica o que de bom. Não fez nada. Não fez nada, Viga. Melhor do que o time do Renato.
O time dele é pior do que o time do Rogério. O time dele é pior do que todos os técnicos que passaram recentemente pelo Flamengo. E mas não tem esquema, mas ele não tem time desenhado. Mas ele é o português que todo mundo... Não queriam portugueses aqui? É por isso que eu falo que você tem que trazer cara competente, cara bom. Independente de onde vem. Independente de onde vem, tem que trazer cara bom, principalmente para o Flamengo. Mas eu acho assim, que o Paulo Souza tem seus erros, tem ali os seus problemas, como eu disse, ele erra muito em escalação, às vezes quer fazer algumas invenções, enfim. Eu acho que ele tem alguns problemas na escalação, mas o problema do Flamengo não pode ser resumido só ao Paulo Souza. O Flamengo tem um elenco que não vem dando certo desde 2019. Com o Domi, com o Rogério, com o Renato, eu diria que deu certo por um momento, muito pelo estilo do Renato, mas que depois, quando precisou demais, não conseguiu render. E com o Rogério não deu? O Rogério ganhou título no Flamengo? Ganhou título, mas ganhou título, foi campeão. Eu até acho que o time poderia evoluir mais naquela época com o Rogério Ceni. Porém, tinha problemas também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o problema do Flamengo não pode ser resumido a técnico, porque já passaram-se 3 técnicos depois do Jorge Jesus e nenhum deu jeito. Por quê? Porque o Flamengo tem um time que está estacionado em 2019 e muito disso por conta dos cartolas, dos dirigentes. Os dirigentes do Flamengo estão parados, estacionados em 2019, pensando que tudo vai se resumir a chegar um técnico e resolver todos os problemas, como foi com o Jorge Jesus em 2019. Não vai ser assim. A diretoria do Flamengo é muito ali omissa em várias questões, quando perde título, quando acontece alguma coisa de errado, fica todo mundo escondido, só aparece em festa de título e quando vai apresentar jogador. Então assim, eu acho que o problema do Flamengo começa de cima para baixo, não começa do Paulo Souza neste momento. Então acho que a nossa avaliação, o Viga, eu concordo muito com o Viga em relação a alguns pontos aí do Paulo Souza, mas nós temos que colocar a diretoria nesse bolo. O Paulo Souza está tentando, por exemplo, fazer uma reformulação que era para a diretoria ter feito e não fez. Então acho que tem que pontuar isso também, Viga. Eu já disse isso aqui na Jovem Pan. Tá faltando alguém com aquilo roxo no Flamengo para virar e falar: olha só, Felipe Luiz, estátua para você na Gávea. Você foi monstro, foi muito importante. Mas agora, 10, 15 minutos. Alá Fred e olhe lá. Tem alguém que tem que chegar aqui e falar pro Rodinei: Rodinei, obrigado pelo serviço prestado, pelo tantã que você tocou, mas para ser lateral direito do Flamengo, não dá. Tem que ter alguém com coragem e falar assim: ó, Davi Luiz, amigão, você veio da Europa, veio com status, a torcida do Fluminense fazendo uma festa bonita aqui pela conquista do 32º campeonato e merece realmente, porque jogou melhor os 2 jogos. Alguém tem que chegar pro Davi Luiz e falar: você é zagueiro, você não é volante, você não pode querer dominar toda a bola que vem prensada, espremida no miolo de zaga. Alguém tem que chegar pro Ilharão e falar assim: Ilharão, muito obrigado, mas você também não vai poder mais jogar em todos os jogos. Everton Ribeiro, a mesma coisa. Sabe o que isso se chama? Chama reformulação. Mexida. Renovação do elenco. Só que essa geração de 1900 antigamente conseguiu renovar o contrato com a diretoria do Flamengo, sabe lá por quê. Então tá faltando alguém com aquilo roxo, bem roxo, para falar assim: a partir de agora vou fazer um processo de transição. Vai doer, vai ser sacrificante, o Flamengo vai ficar sem ganhar, sem conquistar títulos, beleza, mas é preciso preparar, pavimentar o caminho para a próxima fase. Senão, como vocês bem dizem, o Flamengo vai ficar preso lá em 2019. 2019 já está ficando distante e dificilmente o Flamengo vai repetir aquilo que fez. Não, então, eu concordo com o que você disse, Viga. Acho que precisa de alguém. E aí, esse alguém seria quem? Seria a diretoria. Seria Marcos Braz, Rodolfo Landim, toda essa galera, né, que comanda o futebol do Flamengo, Bruno Espindo, enfim. Essa galera tinha que chegar e fazer essa reformulação. Mas que que já tá num prazo, assim, extremamente errado, né? Renovou com muitos jogadores que não deveria ter renovado. Então, quer dizer, o prazo já se esgotou há muito tempo e agora, com essa derrota, digamos assim, no Campeonato Carioca, esse título não vencido no Campeonato Carioca, e as coisas estão caminhando para dar errado, para dar tudo errado de novo, mais uma temporada de muitos erros e provavelmente, né, se continuar assim, nada vai dar certo. Então, digamos assim que o destino tá dando mais uma chance pro Flamengo tentar essa reformulação. Se você tem um bom técnico, Guilherme, desculpa te interromper de novo, se você tem um bom técnico, você consegue fazer esse rito de passagem
de uma melhor forma. Eu estou negativamente impressionado com o Paulo Souza. Ele usou o campeonato estadual como vestibular, mas o último time que ele colocou em campo, sincero e honestamente, deixa muito a desejar. 4-2-4, vou repetir. Vamos lá, 4-2-4. Ele começou com o Rodinei, um jogador muito limitado, para jogar com a camisa do Flamengo, ou para a alegria da galera, tantã, contar piada e fazer graça. Davi Luiz, um jogador que veio da Europa. A Europa, quando solta, ou o cara já está com a idade avançada, ou tecnicamente já não é mais aquela paçoca toda. Davi Luiz também muito aquém da fama que tem, está sobrevalorizado. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz, eu já falei, acho que deveria estar pensando já na carreira pós-jogador de futebol, técnico, empresário, e vai ser muito bem sucedido como jogador, porque é um excelente cara. Vou voltar aqui ao setor do meio campo. João Gomes é o único que briga nesse meio campo do Flamengo. O Andrés Pereira, nitidamente apático, um jogador que não tem não tem apelo junto à torcida, e lá na frente, quando ele coloca o Lázaro aberto pela esquerda, Guilherme, ele aniquila de uma vez só o Bruno Henrique. Porque a pegada do Bruno Henrique é ele pela beirada, aquela arrancada lá para Paléguas. Então ele jogou com o Lázaro aberto de um lado, jogou com o Arrascaeta do outro, mais solto, e com Bruno Henrique e Gabigol enfiados. Sinceramente, honestamente, acho que ele errou taticamente, ele errou na escalação, e repito, hoje goza de um descrédito danado junto a boa parte da torcida do Flamengo. E essa torcida, quando começa a pegar no pé, a cornetagem é alta, hein? Com certeza vai dar o que falar, vai ter uma repercussão negativa, mas eu acho, concordo muito com você, Viga, nessa questão aí de reformulação do elenco. Alguns jogadores já passaram do tempo e eu acredito, o Piperno vai falar também, mas eu acredito que o Paulo Souza, de uma forma indireta, tentou, como até a gente falou aqui na Jovem Pan alguns outros dias, tentou, digamos, escantear esses jogadores. Já que a diretoria não conseguiu fazer isso, o Paulo Souza mudou muito disso. Colocou Everton Ribeiro no banco, Diego Ribas, Diego Alves, enfim, o próprio René hoje nem foi relacionado. Só que, por exemplo, em alguns momentos, lateral direita, Mateuzinho, Isla e o Rodinei. Dos três, ninguém jogou bem até agora em 2022 com o Paulo Souza. Na zaga ficou aquela dúvida, né? Jogando com 3 zagueiros, o Léo Pereira teve que entrar, entregou. Como acontece muito. Então, quer dizer, em alguns pontos ele tentou resolver de uma forma que foi, digamos, escanteando alguns jogadores, já que a diretoria não conseguiu afastar, negociar, enfim, vender e tal. E em outros pontos ele não tinha algumas peças para repor. Na lateral direito, para mim, é o melhor exemplo disso. Então, acho assim, repito, Paulo Souza tem alguns erros que são, assim, indefensáveis, mas o maior problema nesse momento, eu não vejo a troca de técnico como a solução, até porque quem viria nesse momento, já com a Libertadores começando, né? Quem viria para fazer um Flamengo jogar aquele futebol vistoso? Eu não vejo nesse momento uma opção assim de imediato.